Graça e paz, igreja. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos, Deus, esse momento maravilhoso, Senhor, que é o compartilhar, Deus, da Tua palavra, Pai. Nos usa, abençoe, Senhor Jesus, a vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui nesta noite, que louvaram o Senhor e que adoraram o Senhor, expressaram a sua gratidão. E que, Pai, nesse momento, Senhor, que nada venha os impedir, Senhor Jesus, de ouvir, Deus, a Tua palavra. Senhor. Que nada venha tirar o foco, Senhor, que é o centro, Senhor Jesus. Que, Pai amado, tudo que for ministrado aqui nesta noite, Senhor, venha gerar mudança, Senhor, em nossos corações, para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu queria falar de uma coisa que tem mexido bastante comigo. O título da mensagem é Disciplina, Rotina, Geradores de Sucesso. Amém? Nunca gostei de rotina. E aí, me ingressei na área de administração, depois fui para a área de vendas, e nunca tinha rotina. Porque vendedor não tem rotina. Vendedor todo dia é um cliente diferente, um lugar diferente, pessoas diferentes, lugares diferentes, tudo diferente. E eu adorava isso. Eu adoro isso, na verdade. E aí, foi passando os anos, foi passando-se os tempos, e o pessoal, nossa, mas rotina é muito bom, ser disciplinado é muito bom. Eu falei, não. O bom, gostoso é você sair sem rumo, quando vê, você encontra um comércio, você vai lá, negocia com a pessoa, vende, você conhece a pessoa, você faz amizade, você começa a andar por lugares que você nunca tinha andado. Até que até hoje, quando eu vou para casa, ou eu vou para algum lugar que é de costume eu nunca faço o mesmo caminho. Eu sempre faço um caminho diferente. Aí fala assim, isso é coisa de vendedor, para ver novas oportunidades. Eu cresci assim. E até então, eu considerava esse processo de rotina sempre monótono, ao meu ver. Mas agora a gente vai ficando mais velho, os cabelos vão começando a mudar de cor, a gente vai pegando uma certa noção de algumas coisas. E minha mãe agora está em casa, está acamada e ela precisa de impressionante. Minha mãe, a cada hora, ela tem um procedimento que precisa ser feito. E eles não podem ser atrasados em momento algum. Então, meu último procedimento é meia-noite, meia-noite e meia, e meu primeiro é às 6 horas da manhã. Né? Todos os dias. Irmãos, que bênção que está sendo na minha vida. Que coisa mais maravilhosa. Eu tenho aprendido que a rotina é uma bênção do Senhor. Que a disciplina, ela começa a gerar em nós um comprometimento com as coisas que são essenciais para nós como cristãos, por exemplo. A minha rotina de oração, tinha dia que eu acordava 3 horas da manhã e orava, tinha dia que eu orava 10 horas da noite, tem dia que era 9 horas da manhã, tem dia que era dirigindo, eu não tinha um. Agora, todas as manhãs, eu falei assim, nossa, nessa rotina toda eu preciso organizar também a minha vida, porque senão... E eu comecei a organizar na minha vida em cima dessa rotina. E comecei diariamente. Acordar pelas madrugadas, eu olho, está desse jeito assim. Eu abro a janela da minha sala, vem aquela brisa geladinha, gostosa. E ali eu começo a falar com o Senhor. E Deus me tem levado a viver coisas maiores com Ele. Tem me levado a viver experiências maiores com Ele. E eu louvo a Deus por isso. Eu falei, Deus, como é maravilhoso esse negócio de rotina. Como é gostoso ter essa disciplina. Eu olho o pessoal do Exército, Polícia Civil. Outro dia eu vi uma moça que estava lá no restaurante. A moça estava nem fardada. Ela entrou com o seu esposo no restaurante. Gente, eu pensei que era briga dentro do restaurante. Não, eram os soldados se levantando para bater continência. Quanto respeito. E aí comecei a orar ao Senhor, eu falei, Senhor, a nossa geração está precisando de disciplina. A nossa geração está precisando voltar no pouquinho. E aprender o que é ter rotina, o que é ter propósito, o que é ter hábitos saudáveis. Hábitos que nos levam ao caminho do Senhor. Disciplina, perseverança, constância.
A palavra de Deus nos adverte sobre essas coisas. Mas eu queria falar sobre um homem especial nessa noite. O nome dele é José. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 37. O conceito aqui de disciplina, ele fala sobre obediências às regras, aos superiores, a regulamentos, ordem, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou um bom funcionamento de uma organização. Então vamos abrir aí a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 37, versículo 1. Nós vamos falar aqui de José. Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos junto com os irmãos. Ajudava os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou-lhe fazer para ele uma túnica longa. Versículo 4. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, ele passara a odiá-la ainda mais. Ouça o sonho que eu tive. Disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho de que tinha dito. Depois ele teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu-lhes e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. José era um menino ousado. Apenas 17 anos ele tinha intimidade com Deus. A intimidade com Deus não é o tempo que você tem de idade e também não é o tempo que você tem de igreja, mas sim o tempo de intensidade que você tem com Deus. José era um menino novo, mas ele já tinha consciência daquilo que Deus tinha para ele, qual era o plano que Deus tinha para a vida dele. Ele tinha consciência e ele era ousado. Ele sabia e compartilhou com seus irmãos: olha só a visão que eu tive, olha o que Deus tem para mim. Eu não vou parar não. Não vai ser uma dificuldade, não vai ser um problema de relacionamento. Irmãos, hoje nós brigamos, nós já não queremos ir na igreja. Na hora de se arrumar, o homem fica lá até 6. Deixa eu olhar, é que eu venho mais cedo. Futebol começa às 5, né? Horário de verão, vai? É o pessoal que assiste aí, isso. Das 5 até as 7. Aí fica aí, até 6:30. Aí vai correndo tomar, porque o homem é prático, né? Vai correndo, toma banho e volta. Ué, mulher, você não está pronta? Aí a mulher lá está com 2 filhos, um pequeno, tem que trocar, tem que passar, tem que... Cadê minha roupa? Meu Deus do céu! Não tem jeito! Como é que eu vou na igreja? Olha que oração! Eu vou embora, vocês vão ficar aí! Misericórdia! Na caminhada de José, ele teve vários percalços, ele teve vários problemas, várias razões para desistir. Você teve alguma? Algumas, né, pastor? E ainda continua tendo, né, pastor? Mas Deus manda você não desistir. Não para, não. Continue marchando. Está difícil? Louva o Senhor, continue andando. Algumas coisas nós precisamos ser lapidados para que nós possamos alcançar coisas maiores na mão do Senhor. Amém? E essa geração, nós temos hoje um choque de gerações. Nessa época que nós vivemos,
ao qual acho que na história nunca houve. A geração que veio antes de mim, que não teve acesso nenhum à tecnologia. Depois vieram a geração X, que eles chamam de geração X, que vem dos 1960 até 1980, que aí a gente já teve a gente ralou um pouquinho, mas a gente está conseguindo sobressair aí, né? Não é assim? Depois nós tivemos a geração Y, que aí é mais para frente, década de 80 e 90. Esse pessoal já teve mais facilidade. Depois veio a geração Z aí dos 1990, que na verdade é essa geração que nós estamos vivendo, 1990 até 2010. E que essa geração já sai, né, da barriga da mãe com CPF. Né? CPF, cara. Quando eu tirei CPF, eu achei assim um outro ser. Falei, agora eu sou um homem. Eu tenho CPF. A criança já nasce com CPF. E aí essas pessoinhas, elas sabem mexer no celular melhor que a gente. Um tempo atrás eu fiquei procurando uma foto, uns 20 minutos. A minha filha pegou, não pai, tá aqui. Eu falei, nossa, e aí? Essas pessoas, nós conhecemos elas como nativos digitais. Já ouviram falar nisso? Nativos digitais. Eles já nasceram com celular para ele, tablet, telefone, eles configuram tudo. Eles sabem tudo. Você pega um serzinho desse tamanhozinho aqui, ele, ó, tio Anderson, ó, curte a câmera. Agora no meu celular, ó, aqui, ó, essa, curtiu? Eu, cara, ganhei um celular, tive que fazer um curso com ele. Eu não sabia. E eu estou falando sério. Só que essa galerinha aí, eles têm uma vantagem. Informação para eles não falta. Falta? Informação? Se eles não sabem alguma coisa, o que eles fazem? Como fazer a meleca? Faz. Como fazer a moeba? Utilizando o espuma de barbear do papai. Perdi lá um tubo de espuma de barbear. Eles não têm dificuldade de informação, qualquer dúvida eles correm atrás e conseguem. Só que eles têm algumas características diferentes. Eles têm dificuldade de criar carreira. Se chegar a falar para o jovem, olha, você vai estudar, vai fazer uma faculdade, aí você vai prestar um concurso, aí você vai trabalhar de escrivão, até você se aposentar. Ó, já estão se retorcendo. Ó. Pastor, não dá não. Não, para. Essa geração, eles são desapegados a fronteiras geográficas. Para eles, daqui, Estados Unidos, França, Europa, qualquer coisa para eles. Eles conversam, eles se interagem, eles jogam juntos. É uma coisa muito diferente do que nós vivemos. E a gente está no meio dessa relação, né? Então, esse choque de gerações para a gente é muito conflitante. Quando a gente fala para uma criança que ele tem que estudar, passar no concurso público, para ele, não, eu não quero isso, eu quero fazer outras coisas. E outra, eu não quero fazer uma só não, eu quero fazer 2, 3, 4. E ao mesmo tempo, eles são extremamente ansiosos. Eu sou da geração que era um pouquinho. Agora essa geração é um pouco mais. Mas extremamente inteligentes. Então a nossa tarefa como pais, educadores, é canalizar essa inteligência, essa facilidade, esse reflexo, essa velocidade rápida de raciocínio. Irmão, você vai falar ele já vem. Onde você vai, ele já volta. Lá em casa eu tive que instituir algumas regras para mim não ter muita dificuldade no processo de discussão entre apanhar ou não. Então, chega na terceira, é papo, mas porque você, não, já foi, a gente já, sem discussão. Porque eles têm argumentação. Eles sabem, eles têm um processo, o que eu demorei 25 anos para aprender com vendas, essas coisinhas já sabem. Pai, vamos jogar até 10 gols, beleza? Eu não. Eu estou com pressa, é só até 5. Beleza. Pai, então vamos até 7? Rapaz, é até 5. Não, só hoje até 7. Não, tudo bem. Não, então nós vamos até 10, né? Eles conseguem. Mas essa geração tem dificuldade com rotina, tem dificuldade com disciplina, tem dificuldade com hábitos. Então é maravilhoso quando nós ouvimos assim, não, eu tenho ensinado meu filho todo dia, toda semana a decorar um versículo bíblico.
Maravilhoso. Eu tenho ensinado meu filho todos os dias da manhã acordar e fazer o seu devocional. Aí você vê que eles vão... Mas isso é fundamental para a vida deles. Nossa geração tem uma responsabilidade grandiosa de ministrar sobre a vida dessas crianças, para nós lapidarmos e fazer com que elas possam crescer assim como José. Fortes, conscientes, firmes e inabaláveis. Amém? Abram aí a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 39, versículo 1. José havia sido levado para Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-os dos ismaelitas que tinham levado para lá. Aqui, eu pulei algumas coisas, porque José foi vendido, né? Depois ele foi, na verdade os irmãos dele ficaram com muita inveja dele, queria dar fim nele. Aí eles não quiseram dar o fim, aí eles jogaram no buraco. Os ismaelitas estavam passando, levou ele, vendeu ele até Potifar, e aí ele chegou lá. Será que o sonho dele tinha acabado ali? Quantas vezes aqui pessoas deixaram de fazer faculdade? Teu sonho acabou por causa da faculdade? Quantas vezes vocês tiveram a chance de comprar uma casa e não compraram a casa? Teu sonho acabou aí? Quantas vezes vocês tiveram a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor e não ministraram? Teu chamado acabou aí? Não acabou. A decisão é sua. Você tem que saber o que você vai fazer com isso. Sempre há tempo para recomeçar. Então ele estava aqui no capítulo 39, versículo 1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-os dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O que ele teve aqui? Uma promoção, não foi? Ele foi promovido. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se José e tornou-se administrador dos seus bens. O que aconteceu com José? Teve uma nova promoção. Amém? Potifar deixou o seu cuidado da sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de... Vocês já pararam para pensar nisso? Que a unção que o Senhor lhe confiou abençoa aqueles que estão ao seu redor? Eu não sei se vocês já perceberam, quando vocês vão numa loja, não tem ninguém, você chega lá, de repente a loja... Já perceberam? Quando vocês estão trabalhando no lugar onde vocês estão, eu já vi aqui vários testemunhos. Olha, pastor, eu estava assim, 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 assim. Depois que eu cheguei, eu comecei a orar, papapá, Deus fez isso, fez aquilo outro. E as coisas mudam. A unção do Senhor Jesus nos acompanha. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque nós levamos a bandeira de Cristo. E onde nós passamos, nós devemos deixar a glória de Deus. Amém? E a bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Diz que o homem era bonito mesmo. E aí ele estava bem. Ele estava numa posição dentro do reino alta, uma responsabilidade grande, mas Deus ajudava ele. Agora eu quero falar com você. Quantas vezes Deus começa a abençoar a gente e a gente vira as costas? Sabe? Bati a meta da venda, consegui a promoção, estou bem financeiramente, orei e o Senhor me atendeu, e aí eu começo a ter uma posição dentro da sociedade um pouco melhor, começo a conhecer novas pessoas, começo a ter outras oportunidades, sou convidado para umas coisas diferentes, isso começa a envaidecer o nosso coração. Irmãos, pega um exemplo de José. Em nenhum momento ele se desviou da palavra de Deus. Em nenhum momento ele deixou de seguir o seu Deus.
para seguir a vontade de outras pessoas. Já vi pessoas orarem e pedir uma situação de vida melhor, agora só viaja. Não é isso. Nós não vivemos aqui, nosso mundo não é aqui, a nossa casa não é aqui. Nós estamos só de passagem. Nunca tirem isso da cabeça de vocês. Porque se nós deixarmos essas coisas entrarem, nós vamos viver aqui e agora as coisas desse mundo. E a palavra do Senhor diz que esse mundo jaz do... E aí? Depois de certo tempo, versículo 7, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma dessa casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Antes de qualquer coisa, ele estava preocupado em desagradar a vontade de... Uma coisa que eu sempre levei comigo e eu aconselho vocês, seu patrão não é aquele que assina a tua carteira. Seu patrão é o Senhor Jesus. Se você seguir a vontade dele e os mandamentos dele, você pode ter certeza que você está agradando o seu patrão que assinou sua carteira. Então não se preocupe em agradar esse homem, mas se preocupe em agradar a vontade de Deus. Amém? E nessa situação aqui, um homem foi preso. José, na situação, caiu na enrascada, ele foi julgado, ele foi condenado, Potifar ficou irado, jogou ele no calabouço e deixou ele lá. Acabou o sonho de José? Acabou o teu sonho? Olha como é que está a sua vida hoje. Acabou o teu sonho? O que está faltando? Abraão, ele foi provado até ele levantar o machado. Ele não foi provado somente no momento que ele pegou seu filho. Existia um caminho, um percurso que ele percorreu, ele e seu filho. Aonde você tem parado? No começo do morro? No pé do morro? Quando Jesus te põe à prova, você já tem parado? Quanto que você tem andado? Quanto você tem perseverado? Até quando a gente vai andar e vai voltar, vai andar e vai voltar, vai andar e vai voltar? Ele não se esqueceu daquilo que Deus tinha para ele. E aí apareceu lá um copeiro e um padeiro junto com ele. José orava ao Senhor e eles, olha, nós tivemos um sonho aqui. E José falou assim, não, pode ficar tranquilo que o Deus há de revelar a vocês. E trouxe a revelação para os dois servos lá do faraó. Ó, você vai viver e você vai morrer. E foi assim que aconteceu. E ele ainda falou, olha, se possível, lembre-se de mim na hora que vocês voltarem. E o que aconteceu? Se lembraram? Não se lembraram. Ou, você está indo lá falar com o chefe, você vai pedir aumento. Ou, ajeita lá para mim, cara. Fala lá de mim para ele. Você está subindo de cargo, deixa eu ser supervisor no seu lugar. Ou, deixa eu pegar aí esse negócio aí no seu lugar. Não são pessoas. É Deus. Quem abre a porta são pessoas. Não é politicagem, não é ajeitadinha, não é jeitinho brasileiro, não é troca de favores. Ó, isso não pode não, hein? Tô te liberando isso aqui, ó, mas ó, lá na frente você não esquece de mim não. Já ouviram coisas assim do tipo? Ó, liga a luz aqui não, passa aqui, ó. Que eu vou ajeitar teu lado. Tenho mais 3 orçamentos para você. Ou, compra de mim aqui que eu mando um negocinho lá na tua casa. Não é assim? É assim. É assim que a gente vai fazer? Não! Porque quem nos dá a honra, quem abre portas é o Senhor Jesus. E a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Amém? E José estava ali preso. E aconteceu uma nova situação. Onde Potifar, ele teve sonho, mas ninguém sabia interpretar esse sonho. E aí ele foi chamado para que ele fosse perante o rei e decifrasse para ele aquele sonho. Sabe, irmãos, Deus tem propósitos muito claros para a nossa vida. E essa constância de José
levou a ele a ser restituído tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha, tudo que ele perdeu no momento de provação, no momento de dificuldade, no momento que ele foi preso, que ele foi julgado, que ele foi condenado, preso, esquecido. Ele jamais deixou de confiar em Deus. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 41, versículo 38. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Aqui ele já tinha revelado os 7 anos de fartura e os 7 anos de miséria que o Egito sobreviera naqueles tempos. Uma revelação profunda da parte de Deus, onde magos e muitos outros foram chamados e ninguém conseguiu interpretar esse sonho. Mas José, ungido do Senhor, ele revelou todo o plano que tinha para aquela situação. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Tirou do dedo do seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em uma segunda carruagem real à frente dos arautos e iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Deus, nós te louvamos, Senhor. Ministra, Deus, sobre cada coração aqui, Pai. Pessoas, Senhor Jesus, que têm dificuldade com disciplina, Senhor Jesus, com hábito, Senhor Jesus, de leitura e oração da Tua Palavra. De ver, Senhor Jesus, que a constância do Senhor, meu Pai, os leva, Senhor, a caminhos mais altos, a intimidades maiores com o Senhor, a momentos maravilhosos contigo. Deus, nós não somos religiosos, Pai. O Senhor abomina a religiosidade, Pai. Mas Deus, o Senhor sonda cada coração que está aqui, Senhor. Por isso eu te peço, Deus, que no nome de Jesus, o Senhor haja, cria vida, Senhor, nesses corações. Um desejo ainda maior, Senhor, de ver as coisas do Senhor, meu Pai. De ter intimidade contigo e com as coisas que vêm do alto, Senhor Jesus. Para que eles possam ser prósperos, Senhor, para que eles possam ser felizes em todo o tempo, Senhor, independente da condição, Senhor, mas que eles vejam, Senhor, a glória do Senhor sobre cada vida, Pai, sendo manifesta, Senhor, em nome de Jesus. Não deixe, Senhor Jesus, eles se perderem no caminho, meu Pai, mas que eles sejam firmes, assim como José, meu Pai, ainda pequeno, Senhor Jesus, foi governador apenas com 30 anos de idade, meu Pai. Ministra, Senhor, sobre a vida dos teus filhos aqui nesta noite, Senhor. Que haja um coração, Senhor Jesus, constante, Pai. Em nada abaláveis, meu Pai. Perseverante, Senhor. Para que a glória do Senhor Jesus que habita em cada coração, Senhor, possa, Senhor Jesus, clarear as trevas, meu Pai. Onde cada um se encontra, no lugar de trabalho, às vezes em casa, nas escolas, Pai, em nome de Jesus. Que o rosto de cada um possa brilhar a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor.